Olá família, graça e paz, tudo bem? Mais um vídeo da nossa série Reinando em Vida e hoje eu quero compartilhar com você sobre a autoridade absoluta da palavra do rei, ok? A perspectiva do reino nos traz a figura do rei, né? Então, ou seja, é sobre um reino, é sobre o rei e sobre a família real, né? Existe um reino, o reino de Deus, o reino de Deus que está nos céus. E existe um rei, né? Deus é o rei, Jesus é o rei e a família real. A família real é a igreja, é a família de Deus, né? São os reis da terra, né? Lembrando que Jesus disse que ele é o rei dos reis. Então nós recebemos essa autoridade. Só que eu quero compartilhar um pouquinho sobre a importância de nós termos essa revelação da palavra do rei. Não somente que ela é valiosa, mas que ela na verdade sustenta o reino. O reino, então, ele é sustentado pela palavra do seu rei. Eu já compartilhei em outro momento com você aqui, que quando Deus fala, né? Quando Deus fala, essa palavra, a palavra de Deus, ela se torna a lei do reino, é uma lei do reino. Lembrando que quando aqui eu estou mencionando lei, não estamos falando sobre a lei lá que Deus dá para Moisés. Não, mas a palavra de Deus, a lei do reino, né? Ou seja, de funcionamento. Porque se nós formos olhar a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, as escrituras sagradas, na perspectiva de reino, nós vamos entender que as escrituras elas são a constituição do reino. Assim como, por exemplo, nossa nação, o Brasil, ele tem uma constituição, né? E lembra que a nossa constituição ela é como se ela é, né? A carta magna, ou seja, é o maior, é o que comanda, é o que governa. Então ninguém deve, né, ou ninguém pode fazer algo que seja contra a Constituição, a autoridade maior. Não existe outra autoridade que seja maior que ela, ok? Então a Constituição é a autoridade maior. E assim em relação ao reino. As escrituras sagradas, né, a Constituição do reino, ela é a mais alta autoridade. Só que aí o rei, ele é um com a sua palavra, ok? Porque a palavra do rei é uma espécie de extensão do rei. Então não tem como, né? Ou seja, Jesus e a sua palavra. É claro que para entendimento nós podemos separar isso aqui, mas na verdade os dois são um só. Deus e a sua palavra são um só. Se você abrir lá a Bíblia, lá em João capítulo 1, diz o quê? Diz que o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, ou seja, então Deus e a sua palavra é um só. E aí nós vamos entender que tudo que Deus faz, ele faz por intermédio do quê? Da palavra. Então por isso que nós precisamos de ter a revelação e a experiência dessa autoridade absoluta da palavra do rei, da palavra do reino, porque o reino é sustentado pela palavra. Lembrando que o reino não é dessa terra, como Jesus mesmo fala. O reino, então, ele agora é estabelecido, ele é expandido através da palavra, ok? A palavra, então, ela é suprema, a palavra ela é absoluta no reino. E ela está, então, estabelecida para que todo mundo veja, está aqui, na Bíblia. Aqui está a palavra de Deus. Então, muitas pessoas dizem, né, que a Bíblia, ela é um manual de vida. Ok, não vou dizer que isso está errado. Mas é muito mais, né? A palavra, ela é a base, ela é a estrutura. A palavra de Deus, ela não só me traz aqui uma perspectiva de uma vida melhor. Não, ela é o fundamento, ela é o início, né? Ela é o alfa e o ômega, ela é o começo e o final. A palavra é o que sustenta, é a base. Então Jesus fala, por exemplo, lá em Mateus 24, versículo 35, ele diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha só o status aqui que Jesus coloca a palavra. Então o céu vai passar, a terra também vai passar, mas a palavra não vai passar. Por quê? Porque ela é o que sustenta, ela é a base, ela é a estrutura, ela é o fundamento do reino. Lá em Mateus 7, 24, a partir do 24, Jesus também conta aqui uma parábola, né? Faz uma metáfora para trazer a importância da palavra. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou,
porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então olha só, Jesus coloca a palavra como base de novo. Primeiro, ela é absoluta, e agora aqui como base. E agora outro texto também que eu separei aqui para nós vermos que a palavra então ela é a base para as nossas atitudes. E aí lá em Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então aqui mostra essa autoridade da palavra para nós agirmos. Então as nossas atitudes, elas devem estar fundamentadas na palavra de Deus, na palavra do reino, porque ela tem autoridade absoluta. Então eu só faço se tiver a palavra, ok? Eu não vou ter uma atitude com base, enfim, num pensamento meu, uma emoção minha. As minhas atitudes são baseadas na palavra. Eu sei que isso parece algo talvez muito místico, mas eu quero dizer, é o mais prático possível, ok? É o mais prático, e aqui está então a palavra de Deus. Obviamente tem situações, circunstâncias que eu vou ter revelação da palavra para aplicar em coisas específicas, só que aí nós precisamos de entender que o Espírito Santo que vai nos dirigir, que vai nos dar direção. Jesus falou, né, que nos deixaria o Espírito da verdade, e ele vai nos conduzir por toda a verdade. Então o Espírito nunca será contra a palavra, porque a palavra é o que sustenta. Então muitas pessoas usam aquela expressão: mas Deus falou comigo. Ok, não estou dizendo que Deus não possa falar com as pessoas, e Deus fala conosco, só que Deus nunca vai falar contra a sua palavra, nunca vai contra a sua palavra. Existe uma unidade, o Pai, o Filho e o Espírito, né? E os três são um só, e a palavra, ela é agora confirmada, né? Por isso que quando nós falamos e pregamos o Evangelho, a pessoa é salva. Quem salva? É a pessoa que prega? Não, é o Espírito. João 8, o Espírito que convence. Mas a palavra é falada, então o Espírito, ele valida, ele testifica a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Então por isso que uma pessoa é curada, é o Espírito quem cura, mas porque a palavra. Então aqui há uma sincronia perfeita. Aqui há uma atuação em conjunto de autoridade. É isso que eu quero trazer para você nesse vídeo. Existe uma autoridade na palavra. E existe uma autoridade absoluta na palavra. Então agora eu e você, como cidadãos do reino, como embaixadores, né, do reino, como nós falamos na outra vez, nós precisamos ter a revelação da palavra, nós precisamos ter acesso à palavra, nós precisamos colocá-la como base, colocá-la como fundamento. Nós precisamos ser de fato lá, né, como Davi: guardei a tua palavra no meu coração. Nós precisamos entender o que Deus fala para Josué, né, medita dia e noite na palavra. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. A palavra, e ninguém, Josué, irá te resistir todos os dias da tua vida. Então a palavra, entendeu? É a palavra de Deus, ela é a autoridade absoluta no reino. E aí eu quero mostrar para você agora, numa outra passagem, o impacto que acontece quando alguém tem revelação da autoridade da palavra. Lembra que desde o início da série eu estou falando para você que Deus, ele necessita que o homem faça algo na terra para que Deus atue, ok? Deus deu a terra aos homens, a autoridade delegada na terra de Deus é aos homens. Lembra que Adão perdeu a autoridade, Jesus recupera, e agora nós precisamos de atuar conforme essa perspectiva. Só que é necessário agora que para nós que somos esses canais, né, nós somos
essa ponte de comunicação do céu com a terra, nós somos agora os apóstolos enviados, nós somos agora, né, aqueles que foram escolhidos, nós somos essas pessoas, né, a eclésia que estão em lugares estratégicos para expandir o reino e para manifestar o céu na terra. Nós precisamos entender que a palavra é necessário que eu e você venhamos a concordar com a palavra. Porque não tem como o céu manifestar na terra se não houver concordância, ok? É necessário ter concordância. Então, por exemplo, para uma pessoa ser salva, ela precisa de ter concordância, ok? O que é concordância? Não é simplesmente algo que depende dela, não. Ela precisa de concordar com a palavra. Ela precisa de concordar com aquilo que Deus fez. Então, para uma pessoa ser salva, ela precisa de crer com o coração e confessar com a boca. Mas esse crer com o coração está ligado com essa concordância. Ela crê que Deus enviou o seu Filho para pagamento dos seus pecados. Ponto. Então, ela concorda com Deus. E ela confessa com a boca. A palavra confessar é sinônimo de concordar. Então, para que uma pessoa seja curada, ela precisa de concordar que Jesus Cristo levou os pecados e enfermidades dela na cruz. Senão não tem como existir cura. Então precisa ter aqui agora então o que é um aspecto legal, gente. Olha só como Deus é maravilhoso. Precisa ter uma liberdade para Deus atuar. Ou seja, é como se fosse a minha casa. Eu preciso abrir a porta da minha casa para ele entrar, porque senão não vai acontecer nada. Entende? E isso é uma concordância. Eu preciso de abrir então o meu coração para que Deus faça algo. Eu preciso de estar em concordância com aquilo que a palavra diz, para que ela agora tenha impacto na minha vida. Entende? Então, se nós olharmos os evangelhos nessa perspectiva, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que todas as pessoas que foram até Jesus, elas foram curadas. Não teve uma pessoa que foi até Jesus que não foi curada, que não foi alcançada por ele. E não é o simples fato da pessoa ir até ele, mas mostra que a pessoa está indo até ele, obviamente por conta de uma necessidade, mas ela vai com o coração aberto, ou ela vai para concordar com Deus. Então por que Jesus, né, ele vai? E é interessante que Jesus tem alguns momentos que ele vai até a casa. Tem pessoa que ele curava ali, mas tem pessoa que ele vai até a casa. Por exemplo, a filha de Jairo. Jairo vai lá chamar Jesus. Jesus, eu vou lá na tua casa. Jesus entra na casa e ali ele vê o que? Um ambiente de concordância. Ou melhor, ele vê um ambiente acessível para que ele pudesse atuar. Entende? Então ali há o que? Ali há legalidade para que a palavra que tem autoridade absoluta haja. E aí Jesus diz, não, pode ficar tranquilo, ela não está morta, ela está dormindo. E Jesus só diz, né? Talitá cumi, menina levanta, ou seja, ela levanta e ponto, entende? Olha a autoridade. Então é isso aqui que nós precisamos entender. Eu quero ler com você aqui uma passagem fantástica e nós vamos aplicar isso, que está lá em Mateus capítulo 8, versículo 5. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando, Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo, a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faça isto e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e Ocidente e tomarão lugar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Aleluia, irmãos, olha só que poderoso. Então nós estamos falando aqui de duas autoridades, de duas pessoas que têm autoridade, ou melhor, tem revelação, tem conhecimento de autoridade. Jesus, ele é o rei, e o centurião romano é uma figura de autoridade, ele sabe sobre autoridade. Então ele está diante de uma necessidade, ok? Ele está diante de uma necessidade, então ele vai buscar, e esse fato dele ir buscar já demonstra uma liberdade para que Deus venha agir.
E quando ele chega lá diante de Jesus, ele fala: o meu servo está doente. Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Ele diz: não, mas eu não sou digno. E aqui também tem a perspectiva da graça, né? Ou seja, eu não mereço, né? Então ele tem revelação de graça também. E esse é outro aspecto importante, né? A graça, ela não é oposta ao reino, elas estão juntas, né? Na verdade, pela graça nós introduzimos o reino. Mas enfim, ele tem a revelação da graça. E aí ele diz: não precisa ir lá. Não precisa ir lá. Não é porque a casa está bagunçada, é porque eu não sou digno, eu não mereço que tu vá lá. Mas aí ele apela aqui, irmãos, para algo superior, uma revelação superior, a revelação do reino. Ele diz: mas eu entendo de autoridade, eu sei como é que funciona. Então se eu dou uma ordem, eu sei que ela se cumpre. Então na verdade eu só preciso que o Senhor fale. E aí ele está reconhecendo o quê? A autoridade absoluta da palavra do rei. Ele está reconhecendo Jesus como rei. Ele está dizendo: eu só preciso que o Senhor dê uma palavra, porque eu sei como funciona a autoridade. Logo, se eu sei como funciona a autoridade, eu tenho conhecimento, revelação de como que funciona a autoridade, eu estou aberto, eu estou acessível a essa autoridade manifestar agora através da minha vida, diante de uma necessidade que eu tenho. Então ele diz: eu só preciso de uma palavra, o Senhor só me deu uma palavra. Aí Jesus diz: ok, é isso. Ou seja, ele elogia a fé dele, elogia a atitude dele, elogia essa revelação dele. Se pode ir, seja conforme você crê. Por isso que é uma questão de crer na autoridade absoluta da palavra do rei, a ponto de depender dela unicamente, exclusivamente. Aí o que acontece? O servo dele é curado imediatamente, naquela mesma hora ele é curado. Por quê? Porque teve concordância. Ou seja, o servo, vamos lá, o servo está debaixo da autoridade dele. E aí o que ele faz? Ele dá legalidade, ele dá autorização, porque ele tem autoridade, ok? E aí ele dá autorização para quê? Para que Jesus, para que a palavra do rei chegue lá. Porque se ele não dá autorização, o que acontece? Jesus pode falar e nada vai acontecer no servo. Irmãos, eu quero dizer que essa é a nossa posição no lugar que Deus nos colocou. Seja no seu casamento, seja na sua família, seja no seu trabalho, na sua empresa, seja onde você estiver. A nossa figura é a do centurião. Nós somos esse centurião, ok? Existe um rei que tem uma palavra que é absoluta. Só que para que essa palavra, ela agora flua através de nós, para que essa palavra agora ela gere impacto através de nós, é necessário concordância. É necessário que eu e você venhamos a ter a revelação que existe uma autoridade absoluta da palavra do rei. Então eu e você, irmãos, aleluia, que poderoso. Nós precisamos de abrir mão, ok? Da nossa maneira velha de pensar, religiosa de pensar. E achar que nós temos que fazer todas as coisas, que a autoridade é para fazer. Não, a autoridade é para liberar. A autoridade maioral que é do rei para fazer através de nós. O que me diz agora? Olha só que maravilhoso. Qual que foi a obra gigantesca do centurião? O que ele fez? Ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus e fez o que? Ele pediu, irmãos, olha só que revelação fantástica. Ele foi lá e pediu para Jesus: ó, eu tenho uma necessidade. E eu sei que o Senhor tem a provisão. E eu preciso que o Senhor dê uma palavra. Oh, irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo aqui me expressar tão bem, mas algo tá, enfim, a minha mente, meu coração tá explodindo aqui, porque é fantástico demais isso. É fantástico demais. Quando eu tenho revelação da autoridade da palavra de Deus, eu não preciso que Jesus, preste bem atenção, né? Esqueça a religião agora. Não me compreenda errado. Eu não preciso que Jesus venha na minha casa, entenda bem. Eu só preciso que Ele dê uma palavra. Eu não preciso que Jesus vá lá na minha empresa. Eu só preciso que Ele dê uma palavra. Por quê? Porque Ele já me colocou lá naquela empresa. Ele já me colocou naquela casa. Eu sou o canal, eu sou o centurião, eu sou o canal. Então o que eu preciso ter? Revelação de autoridade, de graça e de autoridade. Por quê? Porque se eu for esse canal que concorde, o que vai acontecer com a palavra do rei? Ela vai gerar um impacto lá. Se eu for esse canal, Senhor, eu só preciso de uma palavra. É por isso que oração, ela não é
agora eu sentado no divã falando os meus problemas para Jesus. É por isso que oração não é aquela, né, não é aquela lamúria, não é aquela, sabe, aquela coisa de só, meu Deus, Senhor, olha a minha situação. Não, oração é isso aqui, é o centurião, é eu chegando diante de Jesus. Jesus, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. Senhor, eu preciso de uma palavra do Senhor em relação a isso. Eu preciso de uma palavra do Senhor em relação à enfermidade do meu filho. Eu preciso de uma palavra do Senhor em relação à crise financeira que eu estou enfrentando. Eu preciso de uma palavra do Senhor para essa crise conjugal que eu estou passando. Senhor, eu só preciso de uma palavra tua. Eu não estou aqui desconsiderando Jesus. Não, eu estou dizendo, Jesus, eu só preciso de uma palavra tua. Eu só preciso de uma palavra, porque quando a palavra vai, irmãos, e aí eu avanço aqui para nós caminhar para o final. Quando a palavra vai, ela é enviada. Jesus mesmo fala, João 6, as minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, a palavra representa o rei, a palavra é o próprio rei. Então, quando a palavra vai, o que acontece? O próprio Deus está ali, né? Como se fosse, ele está embutido na sua palavra. As palavras de Jesus, elas não são palavras lançadas ao vento. É por isso que as pessoas falavam para Jesus, uau, esse ensina diferente. Ele não ensina igual aos escribas, ele ensina com autoridade, porque as palavras dele geram algo. Existe uma autoridade investida na palavra de Deus. E aí nós vamos entendendo que Jesus fala para os seus discípulos nos evangelhos, ele diz, gente, se alguém receber aquele que me enviou, e não está ligado com a pessoa, está ligado com o representante, porque aquele que foi enviado, ele foi enviado com uma palavra. Se receber aquele que me enviou, aquele que eu enviei, recebe a mim. E se recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E aí agora coloca a palavra. Se nós recebemos a palavra, nós recebemos a palavra do rei, nós estamos recebendo quem? O rei. Se nós estamos recebendo o rei, nós estamos recebendo quem? O reino. Irmãos, aleluia, eu poderia gravar aqui 3 horas de vídeo só nisso aqui, que é poderoso demais. Só que agora, tá bom, pastor, e aí nós, hoje, o que nós temos que fazer? Nós precisamos de entender que agora a palavra do rei, como eu falei, ela está embutida, ela está inclusa no nome do rei, ok? O nome dele. Jesus disse que toda a autoridade no céu, na terra, embaixo da terra foi dada a ele. Então a autoridade do rei está na palavra dele. Só que a autoridade do rei também está no nome dele. O nome dele carrega toda a autoridade. Então é por isso que Jesus diz que sereis minhas testemunhas. Ou seja, nós recebemos o nome. Paulo diz isso nas suas cartas. Diz que nós recebemos um nome. Toda a autoridade ela está no nome de Jesus. Então nós somos representantes de quem? De Jesus. Nós somos testemunhas de quem? De Jesus. Então a autoridade está no nome. Paulo diz lá, Colossenses, se não me engano, diz que esse nome foi dado à igreja. Então nós somos enviados no nome de Jesus. Só que não é esse envio, irmãos. Então é uma coisa assim, Deus, você não tem nada para fazer, então vai lá. Não, nós fomos enviados com um propósito, com uma autoridade. Jesus fala, né? Lembra da missão dos 70, de 2 em 2 em casa. Jesus diz, se vocês falar no meu nome, o demônio vai ser expulso. A pessoa vai ser curada, vai acontecer. Se alguém não receber, ok, bateu o sandalinho e vai para outro lugar. Porque não reconheceu, não recebeu, não teve honra à palavra. Não teve honra à palavra. Só que agora nós recebemos esse nome. E essa autoridade está no nome. E aí eu quero finalizar lendo para você Atos capítulo 3, versículo 1. Que Jesus não está em cena aqui agora. Jesus já foi para o Pai. Já está lá, sentado no trono, governando. Ok? Mas nos enviou o Espírito. E agora eu quero mostrar aqui a igreja atuando. E isso aqui é para mim e para você. Diz assim, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando a mão direita do homem, ajudou-o-se a levantar. E imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo
o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhes tinha acontecido. Então olha só, é Pedro e João, ok? Representando aqui a igreja, essa é a nossa atuação. A pessoa vem pedir dinheiro e diz, não, dinheiro nós não temos, mas nós temos uma coisa, nós temos um nome, nós recebemos um nome. Ou seja, nós recebemos uma autoridade, o verbo, nós recebemos aqui uma procuração legal, nós recebemos aqui, sabe, uma autorização celestial para manifestar o céu na terra, nós recebemos poder do alto, nós recebemos autorização para usar esse nome, nós recebemos uma procuração, está assinada aqui ó, com sangue do Calvário, assinada no meu nome, as pessoas serão curadas, no meu nome os demônios vão ser expulsos, no meu nome os cegos vão ver, os paraísos vão dar no meu nome. Há uma procuração que foi nos dada à igreja e existe uma autoridade. Agora Pedro diz, filho, é o seguinte, levanta e anda, no nome de Jesus, levanta e anda. E ele não fala simplesmente, olha que poderoso, isso que eu acho mais impactante. Ele não simplesmente fala, não, é uma espécie de desafiar, ele desafia a ordem natural, ele não fala e fica esperando, ele pega na mão e diz, levanta, filho, anda, no nome de Jesus, ele vai. É como se Pedro dissesse assim, filho, tu quer dinheiro, mas não é dinheiro que vai resolver o teu problema, mas eu tenho algo que vai resolver o teu problema, eu tenho a palavra do rei, a autoridade absoluta, porque o governo foi nos dado agora. O governo foi retomado, Adão perdeu, ok? Adão perdeu o governo lá sobre a terra, mas Jesus Cristo restaurou esse governo, ele restaurou a autoridade, nos deu essa autoridade. Então é o seguinte, tu está enfermo, nós vamos governar sobre essa enfermidade, porque no nosso reino não tem enfermidade. Então é o seguinte, levanta e anda. Tu não precisa de dinheiro, porque agora tu mesmo vai produzir e vai conquistar o teu dinheiro. Tu mesmo vai produzir e vai conquistar, vai cumprir com o propósito de Deus na tua vida. Essa é a autoridade do reino. Mas isso foi o que? Através da palavra. Existe algo, e aí eu finalizo aqui, que aconteceu na história. Algo, eu vou chamar aqui, vou usar a questão, a palavra religião, que eu acho que é o melhor que se enquadra. Algo que a religião fez. A religião separou as coisas. A religião ela é campeã em separar. Tá? Ela quer separar. Para nos conduzir o mais longe possível do reino. E Jesus fala para os religiosos, vocês não entram no reino e impedem as pessoas de entrar. Então se separou a palavra do Espírito. A palavra e o Espírito. Ou você é alguém muito espiritual, né, que você fica orando em línguas o dia todo, você fica, né, você é pentecostal ao máximo, e aí, né, o canela de fogo, sapato de fogo, e sei lá o que de fogo aqui. Ou você é alguém que tem, nossa, conhecimento da palavra. Nunca houve essa distinção, nunca houve essa separação. Entende? Foi um divórcio que não sei quem fez esse divórcio, né? Obviamente, sabemos quem está por trás disso. Há um divórcio que não precisamos de fazer o quê? Não precisamos nem foi divórcio, nós precisamos de juntar de novo. Quando nós juntar a palavra com o Espírito, aí você depois lê, tema de casa. O primeiro vídeo que eu dou tema de casa. Romanos capítulo 4. É o que acontece com Maria também, né? Quando a palavra e o Espírito se juntam. Nós vemos o quê? Um avivamento. Quando a palavra e o Espírito se juntam, nós vemos o que? Vida no lugar de morte. Nós vemos cura. Nós vemos transformação. A palavra e o Espírito, a palavra do Rei, a palavra que tem autoridade absoluta, com a atuação do Espírito, nós vemos o sobrenatural manifestando. Eu quero dizer que é isso, para isso que nós somos chamados. Para mover no sobrenatural. Nosso reino não é daqui, nosso reino é celestial, nós não somos daqui, estamos aqui, mas nós somos enviados para atuar, nós somos enviados, né? Isaías 61, Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para proclamar o Evangelho, libertar os cativos, curar os enfermos. É isso, a partir do quê? A partir de um sentimento? A partir de um pensamento? Não, a partir da revelação da palavra, da autoridade da palavra, e o Espírito vai atuar através de nós. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.